Meu nome é Francine Ribeiro e sejam muito bem-vindos a esse bate-papo sobre abuso. E existem muitos tipos de abuso, não é? Existe abuso sexual e existe abuso não sexual. Vamos falar um pouquinho de todos eles, de vários deles, e contextualizar por que a gente é abusado, o que acontece com que a gente vive essa experiência, como sair dessa experiência e como se reconhecer novamente. Então vamos começar falando sobre o abuso de uma forma geral. O abuso de uma forma geral é a sensação de ser invadido, de ser lesado, de uma forma que você se sente desprotegido e impedido de se defender. O abuso, como eu falei, ele pode ser a nível sexual e quando chega a um limite muito grave, é quando ele é um estupro. O estupro já é um abuso sexual que lesa muito a integridade de quem sofre o abuso. Quando uma pessoa ela vive um abuso sexual, um estupro, parte da alma dela se fragmenta. É como se o campo energético dela ficasse com uma rachadura. E quando isso acontece de uma forma muito dura para a pessoa, é como se ela se bifurcasse, é como se ela, a partir disso, pode adquirir um transtorno de personalidade. Possivelmente, dependendo da intensidade, da repetição disso, pode ser mais leve ou pode ser mais grave. Então, o abuso pode gerar transtornos psíquicos, emocionais, energéticos e espirituais, que pode gerar também transtornos físicos. Então, essa bifurcação, essa fragmentação de personalidade, ela pode acontecer e acontece porque uma parte nossa quer fugir daquela dor. Uma parte nossa não quer ver, não quer olhar, não quer encarar, não quer sentir aquilo. Então passa a dormir. O nosso corpo, a nossa mente começa a ficar parte nossa, fica meio que ausente da vida. E aí muitas pessoas vivem essa parte que está fugindo com distrações, com a sensação de alheiamento à vida, ou até com uma sensação de depressão, de tristeza, de abandono de si mesmo, por causa dessa dor profunda de ter sido partida ao meio. Existem histórias em que toda uma família, tipo a bisavó, a avó, a mãe, a filha, a neta, sofrem abusos sexuais. Quando isso acontece numa linhagem feminina, a informação genética desse trauma vai se amplificando a cada pessoa em muitos casos. E eu quero trazer aqui uma coisa super interessante e importante para a gente saber. O DNA, o nosso DNA, ele se comporta como um elo entre as pessoas. Não é um elo fininho, não. É um elo caprichado. É como se o cordão invisível me ligasse aos meus ancestrais. E por esse cordão de DNA é passado de uma pessoa para outra as informações de traumas também, de choques, é passado muitas informações emocionais, informações de personalidade, e é como se esse cordão que liga as pessoas tivesse uma força muito grande.
de determinar as histórias das pessoas que estão ligadas por esse fio. De alguma forma, as pessoas que se ligam a esse fio tendem a repetir os mesmos passos. Tendem. Nem todo mundo repete. Às vezes, algumas pessoas conseguem ir contra a correnteza dessa linha, principalmente quando se cuidam, fazem o seu processo de autoconhecimento, fazem os seus tratamentos internos, para poder se liberar desse comando que é a linha do DNA. Então é muito comum você ver linhagens de mulheres que têm dores em abuso. Então a gente falou um pouquinho aqui do abuso sexual, que é quando um ser é lesionado dessa forma sexual, invadido às vezes com masturbação, às vezes com toques nas áreas genitais ou nos seios, às vezes apenas manipulação, ou quando o homem se masturba na sua frente, te força a olhar, isso também é um abuso sexual. Quando o outro aproveita de um estado letárgico seu, ou saído de uma terapia, por exemplo, você acaba de fazer um processo terapêutico, uma regressão, ou um processo que você está assim meio que em transe ainda, e o terapeuta vai e manipula você de alguma forma, ou te faz entender que você precisa fazer algum movimento que realize uma troca com ele nesse cunho sexual. Isso é abuso. Quando você bebe, que não está segura de si, o outro aproveita disso para ter alguma troca sexual, isso também é considerado abuso sexual. Quando você convence uma criança que ela precisa daquilo por algum motivo, isso também é considerado abuso, porque a criança não tem discernimento suficiente para entender ou para afirmar um não. Então, os abusos, eles são uma parte muito triste da nossa trajetória. Mas eu quero construir um pouquinho ela aqui com vocês para a gente entender e a gente junto conseguir desintegrar essa energia na nossa humanidade. Existe então o abuso que não é sexual. Mas ainda falando de abusos no sentido geral, sexual ou não, quando você assiste um abuso, seja sexual ou não, seja de grito, seja de abuso moral, em que o outro xinga, em que o outro humilha, em que o outro agride, isso também é abuso, mas é um abuso que não é sexual, é um abuso moral, um abuso físico em outra instância. Pode ser que uma criança, ao assistir isso, absorva para ela o abuso. Pode ser que a criança, assistindo um filme, assistindo uma cena onde tem o abuso, ela pode absorver para ela a energia de abuso e reagir, o corpo dela vai reagir como se ela tivesse vivido. Pode ser também, como eu falei, que você absorva do seu DNA histórias onde seus ancestrais, seu pai, sua mãe, seus tios, suas tias viveram algum tipo de abuso. O abuso em homens é mais comum do que vocês podem imaginar, mas os homens não falam sobre isso, eles têm muita vergonha. É muito raro um homem falar, inclusive dentro da própria terapia, é muito raro um homem falar que foi abusado na infância, mas é mais comum do que a gente imagina. Ainda é maior a quantidade de mulheres ou meninas ou crianças no sexo feminino que são abusadas do que do sexo masculino. Eu acredito que isso vai mudar, não para aumentar o do masculino, mas eu acredito que a gente vai chegar num lugar de respeito, tanto do masculino quanto do feminino. Eu acredito muito nisso.
Mas enquanto isso não chega, a gente vai trazendo da forma como a gente consegue essa cura, porque é um processo de adoecimento de quem nós somos. A gente chegar no nível de machucar uma pessoa tão profundo que lesiona o campo energético, a alma dela é rachada e ela pode ficar vivendo uma vida estranha, meio aérea, meio desconecta dela mesma. Ela pode começar, com o passar de muito tempo, a se machucar por sentir vergonha, por se sentir indigna, por se sentir suja, por se sentir não merecedora de ter integridade. Existem casos muito difíceis. Então, na minha percepção, não existe nenhum ser que não exista, que não tenha uma ferida, que não tenha sido machucado pela trajetória na sua vida. Seja por uma morte, por uma perda, seja por uma sensação do próprio abuso, seja por algum motivo, seja por uma violação, uma agressão, seja por uma humilhação, seja por uma traição. Eu não conheço nenhum ser que não tenha uma ferida, mas eu conheço seres que curaram as suas feridas e outros que não conseguiram ainda curar as suas feridas. Mas essas feridas deixam marcas e fazem com que a gente reaja de uma forma ou de outra a essas feridas. Então eu encontro no abusador uma pessoa que foi abusada de alguma forma e que aprendeu, que está lhe dando o troco a alguém ou à vida, ou punindo-se, abusando alguém. Claro que isso é meio ilógico. E claro que não é uma justificativa. Nós estamos abordando, eu vou abordar aqui vários aspectos desse assunto para que a gente possa ampliar a nossa visão e sair de um ponto apenas, de uma perspectiva. O abuso por si só, ele não tem uma justificativa. Eu abusei porque eu fui abusado, porque eu aprendi assim, porque foi isso que os meus pais me ensinaram. Sabe por quê? Porque muitas pessoas conseguiram superar isso e mesmo que tenham tido uma infância difícil, conseguiram superar e encontrar um caminho diferente de existir. Então, quando a gente cresce, a gente precisa entender que nós somos os responsáveis por essas respostas. E então, eu sei que muitas pessoas dizem, não, mas eu só aprendi a ser violento. Foi assim que eu aprendi com os meus pais, então eu sou violento por causa dos meus pais. Sim, pode ser que exista a interferência do DNA dizendo para você ser violento. Pode ser que você tenha aprendido só assim. Pode ser inclusive que você tenha aprendido que isso era a forma de amar, que isso era a forma de expressar o seu amor. Eu já encontrei uma pessoa que existia isso nos sistemas dela. A minha forma de amar é sendo agressivo, porque foi assim que eu aprendi. Meu pai me abusou quando eu era pequeno e eu fiquei com tanta mágoa, com tanta raiva, que eu tinha que mostrar para ele que eu era homem. Então eu tinha que ficar com muitas mulheres e usar as mulheres para mostrar para o meu pai a minha masculinidade e fazer ele me respeitar. Então ele não estava enxergando as pessoas como pessoas, mas como forma de curar a ferida dele com o pai. A nossa mente, ela é um universo tão complexo que vocês não podem imaginar.
A complexidade das nossas crenças e da forma como a gente enxerga as feridas fazem com que a gente age de formas completamente incoerentes sem a gente perceber. Eu vou contar um fato para vocês muito fresquinho que aconteceu essa semana. E para vocês entenderem que a nossa mente não tem muita lógica quando ela constrói os pensamentos, porque muitas vezes esses pensamentos podem estar sendo alicerçados por dores e sofrimentos. A gente só consegue ter um discernimento nos nossos pensamentos quando a gente consegue se afastar um pouco dessa influência do ego, das dores da criança ferida, dos traumas, dos choques, de toda essa crença de abuso, de desvalor, de agressão, de traição, de injustiça e essas coisas que machucam tanto a nossa alma e a toda a humanidade. Esses dias atrás, uma paciente chegou para mim e falou: Fran, eu gostaria de uma sessão de acupuntura. E eu falei para ela, eu não estou mais atendendo acupuntura. Eu estava atendendo até pouco tempo e eu finalizei mesmo o atendimento com a acupuntura no consultório. E eu falei para ela, olha, eu não estou mais atendendo acupuntura, me perdoa. Aí ela falou assim, tá bom, então eu vou ver se eu consigo achar outra pessoa. Tá certo. Aí no outro dia ela falou assim, Fran, consegui encontrar uma pessoa, ele me tratou e eu tô muito bem. E eu falei pra ela, nossa, eu fico muito feliz, que bom que você encontrou, graças a Deus. Pronto. Ela falou, minha dor passou, tal. Eu falei, nossa, que bom, eu fico muito feliz, que bom que você encontrou alguém legal. E aí uma outra paciente me perguntou, Fran, você faz acupuntura? Eu posso marcar um horário de acupuntura? Eu falei pra ela a mesma coisa, olha, eu não tô mais atendendo acupuntura, mas uma outra paciente conseguiu encontrar um profissional que acho que é bom porque ela teve um resultado bom, eu vou ver se eu consigo o telefone dele pra te passar. Tá certo. Liguei, mandei um WhatsApp pra outra paciente e falei assim, olha fulana, tudo bom? Eu gostaria se você pudesse me dar o telefone do seu acupunturista que cuidou de você, porque tem uma outra paciente que está querendo ser atendida. E como você teve um ótimo resultado, eu queria passar a indicação dessa pessoa. E aí foi uma surpresa para mim, porque ela disse coisas estranhas. Eu não vou lembrar tudo aqui agora, e eu nem anotei também, tá aqui no telefone, eu tô usando ele para gravar isso. Mas ela falou coisas como, doutora, você tá brincando comigo, você tá sendo sarcástica, coisas assim. A pessoa que eu arranjei, ele é de defesa pessoal, viu? Algumas coisas assim, nessa linguagem. E eu fiquei sem entender direito. Eu falei pra ela, eu não tô entendendo, eu tenho um carinho muito grande por você, eu jamais ia lhe desrespeitar, eu jamais ia ser sarcástica, eu jamais ia zombar de você. Ela falou que estava zombando dela. Eu jamais ia zombar de você, eu realmente queria um telefone de um profissional para poder ajudar uma outra pessoa que quer também. Enfim, tentei falar com ela, mas ela bloqueou enfim. Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque ela se sentiu abusada por mim. Ela se sentiu abusada. Mas eu a abusei em hipótese, nem num fio de cabelo. Eu nunca imaginei e nem foi a intenção. Mas ela se sentiu abusada. Por quê? Porque provavelmente dentro dela tem uma ferida tão profunda, provavelmente ela tem uma dor tão profunda que não foi tocada, que não foi curada, que não foi vista
com todo respeito a esse lugar de dor que a gente tem dentro da gente. Então, ela tem uma dor tão lá dentro que ela enxergou isso como abuso. E às vezes isso pode acontecer com a gente, pode acontecer comigo isso, com você. A gente pode interpretar uma coisa tão diferente do que foi, mas a gente tem certeza que aquilo foi abuso. Eu não me chateei com ela, gente, de jeito nenhum, porque eu conheço o ser humano e eu trato dele, eu trato da nossa consciência, dos nossos processos inconscientes, e eu entendo ela. Eu posso ter vivido isso, eu posso ter vivido um abuso, e que se alguma pessoa me fala uma coisa que me lembra inconscientemente, isso não passa pelo nosso consciente, me lembra inconscientemente do abuso, eu vou interpretar como abuso, eu vou reagir como se eu estivesse sendo abusada. Eu quero que vocês entendam uma coisa: as nossas reações, elas são instintivas e ela vem de um lugar que não passa pelo discernimento. Ela só passa pelo discernimento quando a gente está acostumada a se autoavaliar, a se frear, a se analisar, a se observar. E aí você vai ver que não tem muito sentido, mas mesmo assim, às vezes é tão forte que você fica depurando aquilo e você não dá conta, e você fala com o outro. E às vezes você fala grosso com o outro e o outro não teve a intenção de te machucar mesmo. E às vezes o outro falou de uma forma tranquila, mas aquilo ativou um gatilho em você, de uma ferida profunda. Eu quero dizer que todos nós temos feridas profundas. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Como a gente lida com elas é a diferença. Se a gente deixa a ferida ali dentro, é como se tivesse um espinho na nossa pele, e que a gente olha o espinho ou nem olha, e a gente não quer saber daquele espinho, a gente deixa ele ali, e ele vai ficar infeccionando, ele vai ficar machucando mais ainda a sua pele, até que ele pode gerar uma inflamação e pode criar um problema maior. Então, quando você tem algum processo de dor, nós precisamos voltar na dor. Se eu quero tirar o espinho, eu não vou olhar a minha unha. Se eu quero tirar o espinho, eu não vou olhar o meu olho. Se eu quero tirar o espinho, eu tenho que olhar o espinho. Eu tenho que tocar naquele lugar. E eu tenho que puxar para fora. A gente tem que olhar o trauma. Não há nada ali dentro que você não conheça. Tudo que está ali você já sabe, você já conhece. Mas, Fran, eu não quero sentir a dor novamente. Por medo de sentir a dor novamente no processo terapêutico, você vai sentir a dor para o resto da vida? Você vai deixar que a dor do abuso, do sofrimento, conduza suas ações e suas reações? Conduza. Porque quando a gente tem uma dor de abuso, a gente perde a confiança nas pessoas, na vida, no amor, em si mesmo. Quando a gente tem uma dor, um processo interno de dor de abuso, seja ele sexual, seja ele de agressão, de humilhação, seja ele em qualquer nível, se você tem uma dor dessa, você não vai conseguir alcançar coisas muito grandes na sua vida se essa dor de abuso for muito grande. Porque você vai guardar muitos sofrimentos chamados de raiva, ressentimento, revolta, ódio. E você vai ser um peso na sua própria vida. Esses pensamentos são como âncoras que fazem a nossa mente pensar sempre a pior forma das coisas acontecerem. A nossa mente se habitua a entender que a gente é uma coisa suja e sem valor. Então qualquer coisa que faça a menção de que eu não vou te atender, ou qualquer coisa que faça a menção de que você não tem valor,
A pessoa ativa a interpretação da pessoa de que não tem valor, a pessoa ativa a sensação de que está sendo abusada por uma reação automática. E eu sei que, na casa dessa paciente, eu sei que um dia a gente vai conversar, com certeza, e eu vou dizer pra ela, nossa, você é muito querida, e realmente ela é muito querida no meu coração. E eu sei que foi só uma interpretação e tá tudo bem pra mim. E se eu a ver, eu vou dar um abraço nela, um beijo, eu vou dizer, olha, tô aqui, viu? Não foi nada daquilo não, eu tô aqui e tá tudo bem. E o que faz a gente não cessar o abuso é que a gente reage a ele com mais abuso. É como se a gente quisesse apagar a fogueira com mais lenha. Existe uma coisa que cessa o abuso, e essa coisa chama-se amor. Porque o que faz a gente ser abusado é o desamor. Eu sei que isso parece muito estranho, mas nós atraímos e construímos os abusos na nossa vida. E você pode pensar, olha, o que eu vou falar aqui, e muitas coisas que eu falo, não precisa ser verdade na sua vida, e não se sinta abusado por isso, é apenas a minha percepção do que é isso. Você pode discordar e tá tudo bem. A gente pode pensar diferente e continuar se respeitando. Você pode absorver dessa conversa apenas o que você sente que é verdade para você. Então, é apenas a minha percepção. Não se machuca por isso, tá bom? Na minha percepção, nós somos um campo de energia. Nós somos um ímã gigante. Nós somos feitos de prótons, elétrons, nêutrons. Nós somos feitos de fótons, de luz, de energia divina. Nós construímos, então, um campo gigante de energia magnética, eletromagnética. E todo o universo é frequência de vibração e onda. Não existe a possibilidade de eu atrair uma situação que eu não tenha vibração com ela. Porque senão toda a ciência e toda a medicina e toda a física e química que a gente aprende do universo estaria completamente errada. Então, de acordo com todas as informações científicas, nós somos um campo eletromagnético e todo o universo é feito de ondas e vibrações e frequências que ressoam uma com as outras. Se eu não tenho um campo de frequência com aquilo, eu não atraio aquilo passa por outro lugar. Vocês já viram quando você tem um ímã, aqui não é um ímã, aqui é só um fone de ouvido, mas vocês já viram um ímã onde você coloca aqui carga positiva com carga positiva, que elas não conseguem se grudar, elas se repelem? Isso porque não existe um campo de atração. E eu não estou falando que positivo com positivo, Fran, mas aí é um campo igual, você está falando que eu tenho que ter um campo igual para atrair? Sim, porque aqui a gente está falando de outra lei da física. Um campo de atração é quando eu crio uma possibilidade de trazer aquela energia para mim. E quando eu tenho uma carga positiva com uma carga positiva, isso não gera um campo de ação. E então, quando eu tenho um campo de ação, quando eu tenho uma carga que combina com a outra carga, que elas se atraem, elas vão se juntar. Quando essas cargas não se atraem, elas não se encontram. Então, se eu encontrei alguma coisa na minha história, na minha vida, é porque eu construí um campo de atração para essa carga. Esse campo de atração pode ter sido construído através da minha linhagem do DNA. Ou seja, a minha mãe, a minha avó, todo mundo, as mulheres da minha família viveram o abuso, então eu sinto que eu preciso também viver o abuso por amor à minha família, por fazer parte dessa história, por honrar a dor delas, eu preciso repetir essa dor. Gente, esse processo que eu tô falando pra vocês é inconsciente, tá bom? Lembra disso. Então eu acabo atraindo a dor para honrar a dor das minhas ancestrais. Então eu construo um campo de atração. Uma outra coisa que pode ter acontecido é por um erro, alguma coisa que você cometeu, você gerar um campo de punição. E você pode pensar,
quanto maior o sofrimento, melhor, porque eu vou estar aprendendo o que eu preciso. E aí você gera um campo de ação para o abuso. Ou uma outra coisa, você pode ter interpretado que Jesus Cristo foi machucado e aquele abuso que ele sofreu de ser crucificado, condenado e morto na cruz. A gente pode interpretar que se eu sofrer como Jesus, eu vou estar mais próximo de Deus. Se eu sofrer como Jesus, eu vou estar mais próximo a Ele. Então eu crio um campo de abuso, de atração, de sofrimento, para na minha... Lembra-se que esses processos são inconscientes, ok? Você não tem consciência deles, vocês nem sabem que eles estão aí. Então, como é que eu vou saber, Fran? Se você está vivendo isso na sua vida, é porque você está atraindo isso para sua vida. E um bebê? E aí é que eu estou dizendo para vocês, caso você não concorde, tá tudo bem, tá certo? E um bebê? Um bebê que não tem consciência ainda, não tem discernimento. Como é que um bebê é abusado se ele não tem discernimento do que aconteceu? E a minha percepção disso é, um bebê é um ser adulto num corpo pequeno. Para a gente vir para a Terra, a gente precisa entrar num corpo bem pequenininho, uma pequena célula na barriga da nossa mãe. Essa é a forma de chegar nesse planeta. Mas antes da gente ser essa célula, a gente é um adulto no plano espiritual que está junto com uma equipe específica para isso. A gente está arrumando, organizando e escolhendo algumas coisas importantes para o nosso processo de aprendizado nessa terra, nessa escola. Então a gente já vem com um campo propício para o abuso desde antes de nascer. A gente já nasce com aquele campo de abuso. Mas, Fran, eu preciso então do abuso para crescer, para evoluir? Eu não posso mudar essa história? Sim, você pode mudar essa história. Porque você pode aprender através do amor ou através do sofrimento. Nós podemos aprender através do amor. E nós devemos escolher o amor como caminho para o nosso aprendizado e para o nosso despertar. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu que construo essas situações, mesmo que eu seja muito pequeno, que eu seja apenas um bebê. Isso não significa que a gente não vai ajudar, que a gente não vai ter compaixão, que a gente não vai fazer nada para proteger uns aos outros. Não, a gente vai fazer tudo para proteger uns aos outros, como irmãos que somos. A gente só não vai construir ódio no coração por aquele quem fez e por aquele quem sofreu, porque a gente vai ter compaixão de todos os dois lados, porque os dois lados estão feridos, os dois lados estão construindo isso, os dois lados são responsáveis, porque enquanto existirem pessoas precisando serem abusadas, entendendo e querendo, entre aspas, querendo, no seu inconsciente, atrair o sofrimento, vão ter outras pessoas se colocando para serem um instrumento de sofrimento. É como uma balança, e eu sei que isso não é bonito, não é bom de se viver. Eu sei que é muito sofrido, eu sei que dói, tanto viver isso, quanto ouvir isso, quanto saber disso, quanto participar de alguma forma disso. Eu sei que é muito dor, muita dor. Mas eu estou trazendo um pouco de lucidez e consciência para esse processo. Todos nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo no planeta. Nós temos a nossa participação, porque somos todos um. E a forma de ajudar o planeta não é se tornar numa pessoa cruel com as pessoas cruéis. Eu não vou conseguir acabar com a raiva tendo raiva da raiva. Eu não vou conseguir acabar com a guerra lutando dentro dela, porque eu vou estar alimentando exatamente a guerra ou a raiva ou a mágoa. Eu não vou conseguir acabar com o ódio sentindo mais ódio, entende? Se eu quero
que as pessoas se amem e se respeitem, o que eu tenho que emanar para o mundo? Amor e respeito. Fran, é impossível emanar amor e respeito para as pessoas que abusam. Não é impossível. Se você entender que você também é um abusador. Você é um abusador de si mesmo. Quando você deixa alguém te abusar, você passa a ser um abusador de si mesmo. Você pode abusar de coisas que você nem tem noção e nem percebe. Você pode abusar algumas vezes da sua esposa, do seu marido. Você pode abusar dos seus filhos, você pode abusar dos seus funcionários, você pode abusar de alguém que tem uma situação inferior financeiramente à sua. Você pode abusar de coisas que você pode não perceber. Mas se a gente, de alguma forma, permite o abuso, é porque a gente quer, de alguma forma, liberar essa energia de nós, do abusador. E é uma coisa bem estranha, porque está tentando ensinar pra gente valor, se valorizar e valorizar o outro, respeito, amor, compaixão. Então, se em vez de brigar com o outro, em vez de ter raiva, eu emito amor, compaixão, eu vou ajudar tanto mais o planeta, quanto se eu criticasse e começasse a ligar para as amigas e dizer: você viu isso? Você viu aquele caso de abuso? Você viu? E aí todo mundo começa a falar de abuso e a gente cria e aumenta o campo energético do abuso, fazendo com que a gente permita o abuso manter-se dentro de nós, circulando através de nós. Você quer que eu te prove isso? Eu vou te provar. Com uma coisa muito simples. Se você está triste e você começa a conversar com seus amigos sobre coisas tristes, morte, perda, saudades, coisas que deixam você triste, mas que seja de outras pessoas, você vai melhorar a sua tristeza ou você vai aumentar a sua tristeza? Você vai aumentar a sua tristeza. Mas se você estiver triste e você começar a conversar sobre festa, sobre momentos bons que vocês passaram naquelas férias, ou quando vocês eram pequenos, ou as artes que vocês aprontavam, as coisas divertidas que vocês fizeram, e vocês começarem a dar risada, o que vai acontecer com o campo de tristeza dentro de você? Ele vai diminuir ou desaparecer. Porque o que você fala produz um campo vibratório de onda. E aquilo tem uma informação. Se você fala sobre o abuso e você critica, você vai estar aumentando a crítica, a maledicência, o julgamento e o próprio abuso. Se você começa a emitir perdão, emitir compaixão, emitir bondade, e você faz uma oração para tanto a pessoa que sofreu o abuso, que atraiu e construiu isso para ela, quanto para a pessoa que foi o abusador, que atraiu e construiu isso para ele ou para ela, você vai estar ajudando e resolvendo muito mais. Por isso que uma das formas tão ouvidas, tão faladas, é o Ho'oponopono, que são as 4 palavrinhas mágicas: eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Essas palavras, elas fazem com que você entre numa vibração de cura. Quando o outro faz mal, quando A faz B a C, quando A faz mal a B, você é C, você não tem nada a ver com isso, entre aspas. Você pode olhar para aquela situação e dizer para aquela situação: eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Então, mesmo que você não tenha nada a ver com aquela situação, você olha para a situação e diz: eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata.
Porque você vai gerar um campo que vai fazer assim como uma faca cortando uma coisa. Você vai desintegrar um campo de desarmonia, trazendo um campo de harmonia. Mas essas palavras, como qualquer coisa que você faz, tem que ser sentido para que o cérebro entenda que é real. Então você tem que emanar amor para o desamor desintegrar-se. Eu sei que isso é desafiador, eu não estou dizendo que isso é fácil, eu não estou dizendo que você vai conseguir. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que o que cura o desamor é o amor, o que cura a tristeza é a alegria, o que cura o ódio é o perdão. E quanto mais a gente consegue fazer isso, mais a nossa vida vai ficando leve, a gente vai compreendendo como liberar as dores para viver sem elas. E tem muitas pessoas que precisam de apoio para isso, porque as feridas foram tão profundas que o outro não consegue lidar com elas. E realmente existem desafios muito grandes que a gente atraiu e construiu pra gente. Então às vezes a gente precisa de ajuda. Às vezes a gente dá conta de fazer o processo sozinho. Então, quando a gente vive essa experiência, a gente precisa dizer para o nosso cérebro que ela já acabou. Gente, isso que eu vou falar aqui para vocês é muito importante. Eu vou falar essa coisa e uma outra coisa que é muito importante. Eu vou falar duas coisas agora muito importantes para vocês. Eu preciso dizer para o meu cérebro que o abuso acabou. Porque senão é igual a essa paciente que ligou para mim. Ela não entendeu que aquilo não foi abuso e ela viveu como se fosse. Porque lá no cérebro é assim, ó. Imagina que isso aqui é o nosso cérebro. E isso aqui, imagina que é um disco de informação que tem lá no seu cérebro. Nesse disco de informação existem muitas milhares de informações que estão registradas, informações que foram construídas em toda a sua história. Desde o útero da sua mãe, quando você era apenas um embriãozinho, desde todas as suas outras memórias pregressas, desde as histórias dos seus ancestrais, desde todos os microsegundos que você já viveu até os dias de hoje, todas estão armazenadas no seu cérebro. E essas informações, eles são atemporais, ou seja, o cérebro não sabe o que foi ontem e o que é agora. É uma informação que está registrado. Ele não sabe se aquilo foi há 10 anos atrás ou se foi há 1 minuto atrás. As informações do cérebro são informações atemporais. Então, ele vai lançar a mão das informações como se todas elas estivessem acontecendo agora. É assim que o cérebro funciona. Então, a gente precisa dizer para o cérebro, olha, o abuso não está mais acontecendo. Ele já acabou. Mas o cérebro não é ingênuo, ele não é burro. Se aquela informação está ali é porque aquela informação aconteceu. Então, não adianta só a gente dizer para ele que aquele abuso não existe mais. Ele tem que sentir. É o sentimento que nos conecta à experiência ou nos desconecta daquela experiência para nos conectar a outra experiência. Por isso, qualquer coisa que você precise fazer para dar certo, seja uma abundância financeira, seja uma manifestação de alma gêmea, seja qualquer coisa que você venha fazer, você precisa sentir. Quanto mais você sente aquilo como real, mais aquilo se manifesta rapidamente. Então você precisa dizer para o seu cérebro que o abuso já acabou. E você precisa sentir que o abuso já acabou. Você precisa mostrar e sentir que você está seguro agora. Então você precisa construir a sensação de que aquilo acabou. Que você sabe viver sem abuso. Só que para isso precisa de um monte de pequenos detalhes. Um dos detalhes é você saber dizer não. Gente, é impressionante. Só faltam 15 minutos, eu tenho um monte de coisa para falar ainda. Vamos ver o que a gente dá conta de falar. Então, é impressionante como a gente tem medo de perder.
E por medo de perder, a gente não fala não, a gente não dá limite. A gente deixa o outro passar do nosso ponto de segurança e invadir o nosso ser. A gente permite o outro. E depois que a gente permitiu, a gente se sente muito frustrado com a gente. Aí a gente sente raiva da gente que permitiu e do outro que invadiu. Mas a gente deixou o outro entrar. A gente queria que o outro percebesse que não foi legal, mas a gente não fala. E aí a gente permite que o outro faça de novo e de novo. E a gente vai construindo um lugar de mágoa e de raiva e de autopunição e de punição do outro. É uma ferida que vai acumulando mais feridas, que vai gerando mais feridas. E a gente não sabe dizer não, muitas pessoas. E a gente acha que se a gente agredir o outro é dizer não, e não é. Agredir o outro é também uma forma de abuso que vai voltar para você de novo. Então é importante que eu saiba, que eu aprenda a dizer não. É importante que eu enfrente as situações sem precisar ser agressiva. Enfrente, por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas acham que se eu disser não, eu vou gerar briga. Muitas, inclusive eu pensava isso muito tempo atrás, que eu tinha que dizer sim para tudo para não gerar conflito na família. Então eu tenho que dizer sim o tempo todo para não gerar conflito, para o meu marido não brigar comigo, para os meus filhos não brigarem, para o meu patrão, para os meus funcionários, ou para minha família, meu pai, minha mãe. Eu preciso dizer sim para tudo para não ter confusão. E aí você vai permitindo abuso, então enfrente os conflitos. Se o outro gritar, diga, olha, vamos conversar? Eu sei que você está chateado porque você queria algo diferente, mas vamos conversar? E aí o outro continua gritando, você fala, olha, eu vou me retirar. Quando você estiver mais calmo, a gente conversa. E não ceda. Se você estiver se sentindo abusado por causa que o outro vai se estressar, por causa que o outro vai, porque você acha que existe a possibilidade do outro brigar, não diga sim por causa disso, por medo de criar um conflito. Mas dizer não não precisa ser com agressão, não precisa ser com rigidez, não precisa ser com incoerência, não precisa ser de uma forma que abuse o outro. A gente simplesmente pode dizer não com firmeza e amorosidade. A gente simplesmente pode dizer não. Não, eu não quero isso. Eu não tolero, não dou conta disso. Não, eu não vou fazer amor porque você quer. Mas, Fran, eu tenho medo que ele me traia, que ele me troque por outra pessoa. Eu tenho que dizer sim. Não, você não tem que dizer sim. Porque senão você está se abusando e se traindo. E você não vai conseguir ser feliz. Não tenha medo, porque se o outro vai embora, porque você não está fazendo amor com ele, ele precisa ir mesmo. Porque você tem que ter uma pessoa do seu lado que te ame e que abra o seu coração e não só as suas pernas. Você tem que ter alguém que te toque com carinho e respeito, assim como você pode tocar no outro com carinho e respeito. Você merece alguém que abra e compartilhe sua alma com todo respeito e carinho por você. Mas se você não diz não para o abuso vai continuar existindo no mundo. Eu preciso da sua ajuda e todas as mulheres precisam da sua ajuda. Nós precisamos dizer não. Com amor, gentileza, com firmeza e força interior, com confiança e autodomínio, nós precisamos aprender a dizer não, com carinho. Porque se a gente permite o abuso, é como um veneno, ele vai espalhando. A gente precisa aprender a dizer não. E se o outro for embora, que o outro vá embora, porque o outro não sabe me respeitar e eu tenho que ser abusada para o outro estar comigo. Você merece muito mais do que isso. Então, primeiro a gente precisa saber dizer não, e a gente precisa ter a coragem
de fazer isso mesmo que isso signifique que o outro vai embora. Eu preciso ter a coragem de me reconstruir e de atrair alguém que me respeite, que me ame. Ah, mas eu tô com uma questão na minha área genital, na minha vagina, eu tô com uma sensação, eu tô com uma falta de lubrificação, eu tô com uma inflamação, eu tô com uma questão ali, mas eu tenho medo, então eu vou deixar ter sexo e vou me machucar porque eu tenho medo de perder. Não, você tem que sentar e conversar e mostrar e vocês juntos resolverem isso. E sabe, quando vocês se amam, vocês podem fazer amor sem penetração com muitas coisas gostosas. E você não precisa ser abusada e permitir-se ser abusada com medo de ficar só. Então você tem que ter coragem de ser você e de não permitir alguém te machucar. Para isso você precisa não permitir se machucar e você precisa ser leal a você. Então solta a culpa. Ah, se o outro foi embora, solta isso. Solta a raiva, solta a vergonha. Solta e perdoa a si mesmo. Perdoa a si mesmo para que você possa zerar tudo isso e começar uma nova vida. Você precisa tirar do seu cérebro a sensação, seja de abuso, de autopunição, de vergonha, seja uma sensação de culpa, porque lembra, o registro do cérebro é atemporal. Eu preciso tirar essa disponibilidade. Imagina que aqui é uma bandeja, existe aqui banana, maçã, pinha, uva. Eu não quero mais a uva, eu preciso tirar a disponibilidade da bandeja, senão em algum momento eu vou pegar uma uva. Se eu não quero o abuso, eu preciso tirar ele dessa bandeja. Eu preciso dizer para o meu cérebro, o abuso acabou. Eu já sei dizer não. Eu tenho coragem. Eu já sei me dar valor. Eu já sei me respeitar. Eu já sei que eu mereço o melhor, eu mereço respeito, eu mereço carinho. Eu sei a sensação de fazer parte da minha família sem repetir o abuso dos meus pais, dos meus avós, dos meus ancestrais. Eu posso ser uma inspiração para as mulheres da minha família. Eu posso ser um sol, um espelhamento positivo. Porque a gente não precisa sofrer para demonstrar o amor pelo outro. A gente não precisa sofrer para ser leal ao sofrimento da nossa família. A gente pode olhar o sofrimento do outro e dizer, olha, vamos aqui, vamos superar isso. Você consegue. E você trazer o outro para um outro lugar, um lugar de renovação. A gente não precisa da dor para amar o outro. A gente não precisa da falta do valor para entender o valor. Então, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você diga não para o abuso. Tanto para abusar, quanto para ser abusada. Eu preciso que você diga sim para o alto valor, sim para o valor do outro, sim para o amor verdadeiro, sim para o perdão, sim para a compaixão, sim para maturidade, para a força interior, sim para a sua expressão sagrada de existir. Eu preciso e eu gostaria muito que você dissesse sim para a sua luz, porque quando você diz sim para a sua luz, você ajuda todas nós mulheres a nos fortalecermos e a estarmos nesse lugar de paz. E uma outra coisa que eu quero falar para vocês, que eu disse que ia ser importante, é quando a gente ama, a gente tem essa sensação, olha só o que eu vou falar pra vocês. A gente acha que quando a gente ama, a gente tem que dar o nosso, algo pro outro que a gente ama. E se eu der pra vocês essa tampinha aqui, ó, bota a mão aqui, né? Tipo, tem uma mão aqui que não é minha, certo? Olha, eu vou dar essa tampinha pra ela, olha. Pode ir com a tampinha. Eu não tenho mais a tampinha. Agora, eu tenho essa pulseirinha aqui, eu vou dar essa... Cadê a sua mão?
Eu vou dar, olha, eu vou dar essa pulseirinha. Eu não tenho mais a pulseirinha. A gente acha que dar é isso, é tirar da gente e dar pro outro. Eu fico sem, olha, eu tô sem a pulseira, eu tô sem a tampinha, eu tô sem. A gente acha que dar é isso, é deixar de ter e transferir para o outro o que eu tinha. A gente transfere essa informação para o relacionamento. Quando eu confio no outro, eu sinto que eu tenho que dar a minha confiança para o outro. Eu sinto que eu tenho que dar a minha vida para o outro. Eu sinto que eu tenho que dar o meu valor para o outro. Eu sinto que eu tenho que dar o poder para o outro ser o meu poder. Eu tenho que transferir o meu poder para o outro. Quando eu amo, eu sinto que eu tenho que tirar algo meu e eu tenho que dar para o outro. Eu fico sem. Quando eu fico sem, o outro se transforma naquilo que eu preciso ter para eu continuar tendo o que eu quero, o que eu preciso, que é a minha força, o meu valor, a minha autoconfiança. Só que agora não tá comigo, tá com outro, então gera uma dependência, eu preciso daquele ser perto de mim. E aí, para eu sentir e completar a confiança, eu preciso que o outro faça a mesma coisa. Eu preciso que o outro me dê o que é dele, a confiança dele, o valor. Eu preciso que o outro se sinta frágil e comigo se sinta forte. Isso é uma coisa meio que inconsciente. Então, a gente acha que pra gente confiar, o que é nosso tem que estar com o outro, o que é do outro tem que estar com a gente, porque assim a gente tem uma garantia de ter posse sobre aquilo. Quanto mais eu tenho garantia de posse, mais eu tô tranquila e segura com aquilo e mais eu posso confiar. Isso é a completa distorção da confiança, isso destrói a humanidade. O caos está instalado nas emoções humanas porque a gente distorceu todas as grandes virtudes e a confiança é uma virtude, não tem nada a ver com dar. Então, olha só o que significaria. Eu compartilho. Olha, eu compartilho. Nós dois, ou nós duas, podemos compartilhar e podemos usufruir dessa pulseira. Vai, Lete, fica aqui, Lete. Nós duas podemos usufruir dessa pulseira. Eu não preciso soltar. Eu não preciso deixar de ter e o outro ter sozinho. Não. Nós podemos compartilhar. E essa deve ser a confiança. Eu permito você tocar e fazer parte da minha vida. Eu não preciso soltar para você ficar com tudo, senão eu vou ficar sem nada. E aí, se eu ficar sem nada, eu vou perder a força, a minha potência, o meu discernimento, o meu prumo de quem eu sou, o amor por mim mesmo. Eu vou perder a minha autoconfiança. E o que vai sobrar de mim? Ele, o outro. Então eu tenho que ter o outro, eu tenho que ter garantia, eu tenho que fazer tudo pro outro estar comigo. Eu vou querer controlar, eu vou querer ser vítima, eu vou querer ser vilã, eu vou fazer alguma coisa, mas o outro vai ter que estar comigo, porque o outro agora se transformou naquilo que eu preciso para estar viva. Então, a confiança verdadeira não é entregar para o outro e soltar. A confiança verdadeira é um compartilhar. Isso é que os relacionamentos precisam entender para aprender a construir confiança sem abuso. Eu preciso deixar de me esvaziar de mim para preencher o outro e mostrar que isso é confiança. Não se esvazie de você por nada, nem por Jesus Cristo. Primeiro que Ele não ia querer que você se esvaziasse de você, porque Ele quer que você esteja forte, brilhante, poderosa. Não se esvazie de você. E eu quero que você observe quando você estiver fazendo amor com alguém que você ama. Quando você estiver com alguém que você ama, se algo não sai do seu coração, esvazia e vai pro... Eu quero que quando você comece a sentir isso, respira de volta o seu poder. E exala ele sem
esvaziar o seu coração. Como é que você vai saber disso? Você se sente frágil, sabe? Como que você quer aquele abraço, porque você quer que o outro lhe anime, lhe proteja, e você se derrete se fragilizando. Você pode se derreter e se entregar para o outro a partir de uma expansão e não a partir de uma anulação e não a partir de um esvaziamento do seu ser. Não é para se esvaziar, para se preencher do outro. É para se expandir e se misturar com o outro. É como se a gente colocasse uma tinta amarela com uma tinta azul em forma verde. Então, um casamento ou uma relação saudável é quando existem três. Você, o outro e os dois. Precisa existir três para uma relação funcionar. Você, o outro e os dois. Precisa existir você. Então, se você se anula, você não existe. Se o outro se anula, o outro não existe. No relacionamento precisa ter os dois para funcionar. Então vocês fazem um campo em comum, que é o campo dos dois. E aí você não vai permitir o abuso, porque você vai estar firme no seu poder. Você vai estar observando, e quando o outro fizer alguma coisa, você vai dizer: olha, amor, isso aqui não, tá? Eu amo você, mas isso aqui não dá não pra mim. Eu não dou conta disso não. Vamos mudar de assunto, vamos mudar de posição, vamos mudar de espaço, vamos mudar de amizade, vamos mudar de roupa, vamos mudar... Não dou conta disso, não me sinto confortável, não quero. Enfim, seja que situação for, seja numa reunião familiar, seja numa intimidade sexual, seja numa conversa em algum assunto, você tem que se colocar, porque você não vai mais se esvaziar de você. Você não vai mais permitir-se ser abusada. E para isso você precisa começar a dizer não, e você precisa começar a dizer sim para você e para as coisas que te trazem valor, para as coisas que te trazem empoderamento, sem desempoderar o outro, tá? É assim, ó, é kit. Não é nem pré-potência e nem impotência. É a potência em harmonia com o outro. Eu tenho que ter a potência harmônica e alinhada com o meu parceiro. Nem pré-potência e nem impotência. Quando eu alinho a minha potência, eu alinho a minha confiança. Porque a confiança vem de poder, de potência e de sexualidade. Eu não consigo ter uma intimidade com alguém se eu não consigo confiar. E se eu não consigo confiar, eu não me sinto empoderada diante daquela situação. Então, para eu me sentir empoderada, eu preciso manter o poder dentro de mim. Eu preciso aprender a confiar em mim. E ao confiar no outro, não deixar de confiar em mim. É uma expansão. Para eu confiar em mim, eu não preciso deixar de confiar no outro. Então, para eu ter poder, eu não preciso desempoderar o outro. Ao contrário, quanto mais você empodera o outro e você ao mesmo tempo, mais você vai construindo o terceiro, que é a potência da relação, e mais isso vai ficando grande. Então, é isso que eu tinha para dizer hoje. Então você precisa dizer não e se valorizar e respeitar você e saber entrar na sua potência sem se esvaziar de si, mas expandindo a sua luz, a sua potência, a sua confiança. Ok, meus queridos? Então é isso, um beijo no coração de vocês.